Olá, hoje nós vamos falar algumas dicas sobre problemas mais comuns em pacientes geriátricos em relação a problemas referentes a doenças de ouvido, nariz e garganta. São as queixas mais comuns que chegam em nossos consultórios. Primeiramente, para ser mais prático, vamos dividir por partes. Em relação ao ouvido, quais são as queixas mais frequentes que tem nos idosos? Em primeiro lugar, são os zumbidos ou chiados no ouvido, que podem não ser associados à perda de audição, vulgarmente chamado como surdez. Esses problemas geralmente são relacionados ao ouvido interno, certo? Que os zumbidos são geralmente decorrentes de perdas auditivas. A gente faz uma avaliação e vê o que é que pode tentar fazer para poder amenizar esse quadro. Outra queixa muito frequente também em idosos são as tonturas, que pode ou não vir acompanhada de sintomas vertiginosos, assim, de náuseas, de vômitos, certo? Que são as famosas, vulgarmente chamadas de labirintites. Também a gente tem como fazer uma boa avaliação e tentar resolver algum desses problemas. Outra queixa muito comum também nos pacientes em relação ao ouvido são os cerúmenes compactados, as rolhas ceruminosas. O paciente se queixa que repentinamente perdeu a audição, pensa que é uma coisa mais grave, mas na realidade a gente, após examinar, vê que é uma rolha de cera e após remoção ele passa a ouvir antes de uma forma mais próxima do normal. E por último lugar, em relação ao ouvido, também é frequente as infecções de ouvido, que a gente pode dividir em infecções externas e infecções médias. Elas podem ser de pequena e de grande gravidade, depende da intensidade do quadro infeccioso. Mas também a gente pode ajudar muito a tratar essas infecções. Em relação às queixas de nariz, é muito comum o paciente reclamar de obstrução nasal, nariz entupido. E essas queixas a gente pode analisar, pode verificar que muitas vezes são decorrentes de quadros de alergias, são as rinossinusites alérgicas, quadros infecciosos, que são as sinusites bacterianas, e também a gente pode ver alterações de lesões no nariz, que pode ser por tumores benignos e tumores de natureza maligna, que após uma boa avaliação a gente pode diagnosticar e tentar fazer o tratamento. E por fim, em relação às queixas de garganta, ou de laringe, basicamente dizendo, a que é mais comum no idoso, que não chega no consultório, em termos de queixa, seria tosse seca persistente, pigarro, rouquidão, às vezes engasgos e dificuldade na deglutição. Se esses sintomas a gente observa que são mais frequentes ao deitar ou após uma refeição mais copiosa, a gente tem que investigar a laringe, porque geralmente são decorrentes de doenças de refluxo laringofaríngeo, decorrentes do estômago. Também existe tratamento, orientação alimentar, a gente consegue uma boa melhora nesses casos. E, por último, as infecções da boca em si, as amidalites, as faringites e as lesões da mucosa bucal, que podem ser de origem benigna e de origem maligna. Mas também com um bom diagnóstico e uma boa conduta a gente pode resolver muito desses problemas. E por hoje era isso. Muito obrigado.